a Bíblia em Êxodo 14, porque, enfim, chegamos à vitória, enfim, chegamos à passagem do mar. Eu gostaria de convidar os irmãos para Êxodo 14. Vamos colocar os olhos aqui no texto. A partir do verso 13, a lição de hoje convida você a ler esse relato. Esse relato é um dos relatos mais lindos, pelo menos no meu conceito, é um dos relatos mais lindos, das histórias mais lindas. Eu igualo essa história com Daniel capítulo 3. Essas histórias me motivam, me emocionam, me fortalecem. Então, que todos sejam fortalecidos hoje com a leitura da Bíblia. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite este e aqueles não puderam aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com um vento forte oriental, quando soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Enterrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles
Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. É assim, irmão. É assim que Deus vai nos livrar. Com esse mesmo poder. Nós precisamos acreditar, como disse o louvor. Então, a primeira coisa que foi dito foi: não tenham medo. Não tenham medo. O primeiro convite do Senhor, porque somente dessa forma nós podemos vencer o medo. Não tenha medo. A segunda coisa que foi dito ao povo: fiquem firmes. Irmãos, tem tribulação, tem angústia, tem conflito, tem provas, mas fiquem firmes. Fiquem firmes. Porque se não tiver prova, se não tiver tribulação, é sinal que nós estamos indo no caminho errado. O Espírito de Deus conduz o seu povo. Lá era visível na coluna. A coluna de nuvem, a coluna de fogo era visível. E para onde a coluna levou o povo? Levou para a aprovação. Levou para diante do mar. O Espírito de Deus também está nos conduzindo para uma prova. Ninguém vai para o céu desse jeito que nós estamos. Todos seremos aprovados na escola de Deus, na escola da aprovação de Deus. Então, fique firme. É a segunda orientação de Deus. Fiquem firmes. A terceira: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. É o que foi dito no verso 13. Não tenha medo. Fique firme e veja. A quarta coisa: o Senhor lutará por vocês. Nós não estamos sozinhos. Essas palavras exercem hoje o mesmo poder naquele que crê. O Senhor lutará por vocês. Isso indica o que Deus fará. Ele lutará pessoalmente pelo seu povo. O Calvário é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz, Cristo derrotou Satanás para nos dar a vida eterna. Diga amém, irmão. Amém. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos nem pior e nem melhor do que aquele povo estava. Mas Deus não abandonou o seu povo em momento algum. Mesmo na provação, Deus estava lá. Deus não vai nos abandonar, irmão. Amém. Deus não vai desistir. A ordem de Deus a Moisés foi clara: siga em frente. Siga fazendo o que você sabe que tem que ser feito. Siga em frente. Deus desdobrou seu plano de ação passo a passo. Deus não resolve as coisas de uma vez, irmão. Porque Deus sabe que se Ele resolvesse tudo de uma vez, Ele sabe que a gente voltaria para o erro. Deus quer que a gente ande um dia de cada vez, viva um dia de cada vez.
Que maravilha de mensagem, irmão. O anjo de Deus, o anjo com A maiúsculo é Jesus Cristo. Em todo o Antigo Testamento, quando fala o anjo de Deus com A maiúsculo, é a pessoa de Jesus. Era ele que estava ali na nuvem conduzindo. E é ele que disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O anjo do Senhor com A maiúsculo é Jesus, e ele está conosco se nós cumprirmos Mateus 28, 18 a 20. Se nós estivermos levando esse evangelho, vivendo esse evangelho, nós podemos ter certeza de que ele está conosco. Amém? Pela fé, Moisés teve que estender a mão sobre o mar. Moisés acreditou, ergueu aquela vara e tocou no mar. Ele creu na palavra de Deus. Ele acreditou no que Deus falou. Oh, glória, irmão. O Senhor dividiu as águas, irmão. Abriu o mar. O Senhor dividiu as águas do mar. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. O que Deus não fará por nós, o povo dos últimos dias? O povo que vai para o céu vindo da grande tribulação, como está lá em Apocalipse, no relato de João. Quem são esses que vêm com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, louvando alegremente o Senhor? E a resposta é: são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram os seus vestes no sangue do Cordeiro. Deus agirá por nós da mesma forma, irmão, com o mesmo poder. Então, aqueles homens, aqueles egípcios, aquele exército que estava ali naquela noite, nunca mais foi visto, porque Deus os destruiu. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que Deus oferece nações por um de nós. Deus é capaz de destruir uma nação inteira por causa de um de nós que cremos no sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que esse dia seja vivido com essa consciência de que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Aleluia. Querido Deus, muito obrigada por tua palavra, Senhor. Meu Deus. A tua palavra abala nossas estruturas. Que nós possamos viver, Senhor, pela tua palavra. Sim. Crer no que o Senhor fala. O que o Senhor fala é lei. O que o Senhor fala é vida. O que o Senhor fala é poder. Dirige nossa vida nesse dia. Aceita nossa humilde entrega. Conduz o nosso propósito de sacrifício, de jejum e oração para os nossos filhos, Senhor. Abre as águas, Senhor. Toca, repreende o mal. Liberta nossos filhos, Senhor. Sim, Deus. Liberta nossos filhos. Sim, Deus, por favor. E agora abençoe o estudo do livro. A ciência do bom viver. Que possamos aprender essa ciência. Em nome de Jesus. Amém. Amém.